Jesus, a tua justiça, amar ao Senhor acima de todas as coisas, Jesus. Pai poderoso, recebe o louvor, recebe a honra, recebe a glória. Espírito Santo, faz transbordar em nossos corações a tua presença, Jesus. Nos alimenta nesta noite, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Jesus. Aleluia. Usa, Jesus, o teu filho como instrumento nas tuas mãos, Jesus. O que ele venha falar nesta noite não seja dele, mas que ele seja, Jesus, instrumento, que ele seja um canal do Senhor. Abençoa o coração de cada um neste lugar, Jesus, para ouvir a palavra. Que seja terra boa, Jesus, que a tua palavra venha produzir frutos nas nossas vidas, Senhor. É que eu te peço e agradeço, meu Deus, por essa primeira parte, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa bem espetacular, né? Coisa de crente mesmo. Quando a gente começa a falar assim, poxa, vou levar uma palavra, mas eu não sei, não tenho certeza. Qual que é a palavra que eu vou levar? E aí, de repente, a gente cogita, né, nas palavras que a gente vai falar. E já tinha mais ou menos umas 2 semanas que eu estava pensando em falar isso. Mas eu ainda estava com dúvida. E aí, quando chega aqui na música, a letra falando, eu falei, não acredito. O Senhor falou, o Senhor falou. É isso mesmo. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Você já conhece a história. Você já sabe praticamente tudo que eu vou dizer aqui. O que vai tornar a minha vida muito mais fácil. E se você que está assistindo isso hoje, você nunca ouviu, então se prepare. Você vai ouvir. Deus faz toda uma criação, um universo. Deus cria tudo. Nós já sabemos, Ele usa as suas palavras e tudo que Ele fala acontece, se cria. Né? Pela sua palavra, todas as coisas foram feitas. Deus fala e acontece. Que haja luz, que haja terra, que haja separação entre água e terra, que a terra apareça, que a grama grame, já falei isso aqui uma vez, que a grama produza grama, relva, e frutos e animais. Depois Deus fala, agora nós vamos fazer o homem. Nós vamos fazer o homem semelhante a nós, igual a nós. E Deus cria o ser humano. Tem uma explicação rabínica que eu gosto muito dela. Fala que quando Deus criou o ser humano, o primeiro texto, acho que é o capítulo 1, vai dizer assim, Deus formou o ser humano do pó da terra. Macho e fêmea os criou. Deus criou. E depois, no capítulo 2, vai falar detalhadamente. Deus criou o homem, assim, assim. Não é bom que o homem esteja só, e daí tirou a mulher e tal. No capítulo 1 tem uma explicação muito bacana. O Rabino uma vez fez, e eu achei muito legal. É como se o homem e a mulher tivessem sido criados juntos, um único corpo, para que tudo fosse perfeito. E quando ele separa a palavra poética que diz que Deus toma da costela de Adão e cria uma mulher, ele dá a explicação que é como se Deus pegasse o ser humano e dentro de um e o outro saíssem 2. Porque eles eram uma única carne quando eles foram criados. Isso é muito bonito, é muito poético. E depois Deus fala com o homem, com a sua criação. Domine. Você domine sobre toda a criação. Ar, água, plantação, alimentos, seres humanos. Domine.
E ele disse, você tem aqui um jardim à sua disposição. O Gan Eden, como foi traduzido, o Jardim do Éden, significa jardim de delícias. Bonito, né? Então o homem tinha ali toda a criação ao seu dispor. Ele dominava. Por isso que a gente fala Betzalel Elohim, a imagem de Deus. A Deus não tem imagem, mas porque tem essas prerrogativas de criação, de ordenança. Seja frutífero, seja fecundo, espalhe-se sobre a terra. Você pode comer de tudo que os seus olhos alcançam, menos daquela árvore ali. Pode comer toda a plantação, menos aquela. E é exatamente aquela que ele foi lá comer. Isso significa que todo o conhecimento de bem e mal sairia do próprio Deus. Deus ele é o único que ele tem contato com o bem e o mal sem se misturar. Deus ele está acima da criação. Então ele tem contato com o mal, sem ele fazer parte do mal. E essa lógica da informação seria passada para o homem sem que o homem se contaminasse. Por isso Deus diz, no dia que você comer da fruta, você vai morrer. Porque a gente não consegue ter conhecimento sem fazer parte. E foi o que aconteceu. O homem comeu, caiu, jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente, a serpente não tinha ninguém perto para jogar a culpa, ficou com ela mesmo. E uma coisa fantástica acontece. Quando Deus, de alguma forma, ele se fazia notar para o homem, a palavra fala que no virar da tarde, ou seja, para a criação, para o judeu, o dia começa no nascer das primeiras estrelas desse dia. Então, tecnicamente, para um judeu, hoje já é segunda-feira, porque já escureceu. Já nasceu as lâmpadas, já nasceu os luminares, então já é o próximo dia. E nesse dia, Deus, ele aparece para Adão, não sabemos como, e ele faz essa pergunta. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Eu vou ler aqui a nova tradução da Almeida atualizada. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Onde você está? Será que Deus não sabia onde é que o Adão estava? Será que Deus estava realmente procurando por ele? Será que Deus não viu que ele estava bem atrás de um arbusto? Escondido? Onde você está significa que desde o início da presciência de Deus, início para nós, Deus não tem início. Desde a presciência de Deus, Deus já sabia. E onde você está é um chamado para que o homem possa voltar a Deus. Você percebe que desde o início, Deus vai até o homem. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente peca é se esconder. A gente procura um lugar bem escondido para poder pecar, e depois que peca, a gente se esconde ainda mais. É um chamado que Deus tem para o homem. Deus está chamando Adão. E o mais interessante de tudo isso é que isso se propaga até hoje. É uma corrente teológica que diz que quando a gente peca, o Espírito de Deus se afasta do crente. É difícil de entender, porque se o Espírito de Deus se afasta de mim quando eu peco, quem é que vai me convencer do pecado, juízo e justiça para que eu possa me arrepender? A palavra fala que é só o Espírito de Deus que tem esse poder. E é só o Espírito de Deus que me faz chegar perto dele. Essa frase, se você ler no idioma original, está escrito algo como Vaikra Yahu Elohim et Adam. Vayomer lo. Ayeka. Toda a frase que nós traduzimos como onde você está é colocado numa única palavra. Ayeka. Ayeka é formado pelas letras hebraicas Aleph, Yud, Kaf e Rei. 4 letras. Essas mesmas letras, uma vez eu vi uma explicação rabínica muito bacana. Se a gente pegar cada primeira letra
ela forma uma frase e escrever essa frase. Vai dar a frase Ani Yodeia Kola Devarim. Eu sei de todas as coisas. Quando Deus chama o homem, Ayeka, onde você está? Na verdade, ele está dizendo, Ani Yodeia Kola Devarim, eu já sei de todas as coisas. Quando Deus me chamou, quando Ele chamou você, quando Deus nos chamou para o arrependimento, a confissão é um ato humano de você se render a Deus contando os seus pecados, mas Ele já sabe. Às vezes eu acho engraçado, as pessoas falam que tem vergonha de orar, tem vergonha de falar com Deus. Ah, mas na hora que eu estava fazendo pecado eu não tinha vergonha, por que na hora de confessar eu vou ter vergonha? Ele estava vendo. Ele estava vendo. O mais interessante de tudo é que Deus chama o homem para o arrependimento. Não existe essa possibilidade de eu chegar até Deus e falar, olha, errei, pequei, preciso me reconciliar com você. Isso não acontece se antes o Espírito dele não me buscar, me convencer e me tocar de uma forma a eu me enxergar realizando aquele ato e eu me colocar como mais pobre e miserável pecador. A graça de Deus sobre nós, ela só tem esse efeito em nós porque o Espírito de Deus já está sobre toda a criação. A profecia de Joel que diz que no final dos tempos eu derramarei sobre a criação o meu Espírito e toda a criação vai profetizar, vai ter sonhos, vai ter contato com o Espírito de Deus. É exatamente isso que está acontecendo. Desde a época do Shavuot, que é o Pentecostes, até hoje. O ato de nós estarmos aqui é porque o Espírito de Deus nos constrange e Deus é louvado. Nós falamos uma palavra muito bonita, aleluia. É uma palavra hebraica também. A gente fala hebraico e nem sabe. Aleluia é o diminutivo da frase aleluiahu, ou aleluia. Né? O iá seria as duas primeiras letras do nome divino que os judeus não pronunciam. Alelu é flexionado do verbo halel, que é louvar, elogiar, engrandecer. Alelu, a terminação u, é um imperativo, é uma ordem. Estou mandando você louvar. Aleluia, que a seja louvado. E isso só acontece porque pela graça de Deus, o Espírito dele te faz louvar. A Bíblia diz que toda a criação está cheia da presença de Deus. Mesmo que não houvessem pessoas para falar e para poder pregar, o mundo declara a glória de Deus. Ou você pode olhar assim para uma estante toda bem organizada, toda quadriculada, e falar, olha que coisa impressionante que o caos concebeu. Quando eu cheguei aqui já estava assim, isso foi criado instantaneamente. Ninguém mexeu. No princípio do princípio, duas coisinhas, dois átomos explodiram e todo o caos formou essa estante. Não precisa de ser uma mente de cientista para poder você entender que isso é absolutamente inaceitável. Teve que ter a mão de alguém, teve que ter a inteligência de alguém para poder colocar, sistematizar cada coisinha no seu cubículo. E por que o universo é diferente? Onde é que você está? Quando Deus pergunta para mim, onde é que você está? Não no local geográfico, não no lugar onde você está sentado. Nós sabemos que o que nós fazemos aqui hoje é o encontro das igrejas, as nossas mentes, cada um de nós tem um motivo para estar aqui, para adorar o Criador. Seja pela criação de todas as coisas, ou seja em Jesus, pela remissão de todas as coisas. Existe um motivo para você estar aqui. Mas mesmo que você não pudesse ter vindo, mesmo que você tivesse ficado em casa, adorando a Deus na sua família, o que te leva a fazer isso? Onde é que você está? Qual é o grau de proximidade que você está em Deus? Aqui nesse momento, quando Deus fala com Adão, Ayeka, onde você está? Adão se levanta pelado, porque só então ele percebeu que ele estava pelado. E ele fala, olha, eu ouvi a tua voz, e como eu estou pelado, eu senti medo e fugi.
Aí Deus faz outra pergunta muito fantástica. Mas quem disse a você? Ué, mas Deus não sabia? Sabe. Ele quer diálogo. Ele quer conversar com você. Ele não quer ser um rei que se senta no trono e você beija o pé dele. Ele quer relacionamento. Ele quer uma amizade. Não tem sentido eu chegar para você e falar que Deus é amor, que Deus é maravilhoso, que Deus é incrível, e eu estou aqui cantando com os meus olhos fechados, e a minha filha interrompe a minha adoração. Mas você tá, menina? Tá vendo que eu estou cantando? Estou adorando o Senhor Jesus? Se ela é a primeira expressão de amor que eu tenho que ter, porque ela é minha família, você realmente quer me fazer acreditar que eu amo você, que eu amo uma pessoa estranha, que nem tem o meu sangue? Onde é que você está? Quando Deus pergunta para você, onde é que você está? Ah, Senhor, eu pequei. Eu sei. Eu sei de todas as coisas. A busca de Deus pelo homem não faz com que o homem seja a estrela da criação. Não faz. A busca de Deus pelo homem deixa muito claro que sem a minha graça você não pode fazer nada. Se eu não sair da minha glória e for buscar você, você vai morrer no inferno. É por isso que Deus procura. Não é porque você é ouro fino de Ofir, não é porque você é algo precioso para o coração de Deus. Todos nós somos a mais maravilhosa criação de Deus, mas nós pecamos. Todos nós pecamos. O ato de Deus procurar é porque Ele sabe que se Ele não procurar, você não vai procurar. Se Adão, que teve a mais alta intimidade com Deus, foi capaz de se esconder dele, quem dirá eu e você? Quando Deus chama, é uma oportunidade que nós temos de nos apresentar e nos colocar como arrependidos. Existe uma teologia que fala que se você não se arrepender, se você não mudar, se você não se endireitar, colocar as coisas do jeito que estão, Deus não vem até você. É confuso isso. Como é que você vai ter essa noção do que é certo e do que é errado? Como é que você vai ter essa noção de se arrepender se o Espírito de Deus já não estiver em você? Quando Deus chama, a pergunta, onde está você? Tecnicamente deveria ser colocada, por que você fez isso? Mas Ele também já sabe por que você fez isso. Porque nós somos carne, nós somos maus, nós somos pecadores. E eu não sou um pecador porque eu pequei. Na verdade, eu peco porque eu já sou um pecador. A minha natureza pecaminosa me leva a esse desejo. Tem um texto muito, muito bacana que a gente vai ler daqui a pouco, que Paulo usa o próprio exemplo. Teólogos divergem se realmente ele falou a verdade dele mesmo, ou se ele usou aquilo de uma forma metafórica. E ele fala a respeito disso. Nós não conseguimos fazer o bem. O próprio profeta diz isso, que Deus olha para a terra, procura um justo sequer, e não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. A Bíblia diz que até mesmo os bons atos que eu possa fazer são considerados por Deus como trapos de imundícia. Só a Bíblia do crente tem isso, trapos de imundícia. Eram os paninhos que as mulheres usavam na época da menstruação. Os meus melhores atos, que eu julgo louvor a Deus, se Deus fosse julgar isso à luz da sua glória, seria trapo de imundícia. Então como é que a gente consegue chegar a essa conclusão de que Deus, Ele quer que eu vá até Ele? Deus, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos falhos. Ele nos criou para ser perfeitos e perfeitamente eternos. Mas Ele deu a nós a chance de escolher entre o que Ele quer e o que o seu corpo quer. Eu nem vou colocar o diabo nessa questão, porque muitas vezes nós fazemos coisas que deixam o diabo espantado. Eu não gosto muito dessa ideia do crente que fala assim, irmão, vamos orar que o diabo está furioso. Não sei, nunca vi ele calmo. Eu acho que esse é o trabalho dele. Então, quando você faz alguma coisa, colocar a culpa em alguém não adianta, porque Adão já tentou e não funcionou. O chamado de Deus para que você se volte a Ele é o mais alto símbolo
da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E por mais que eu chegue para Deus e fale, me perdoa, eu pequei de novo, eu fiz outra vez, a mesma coisa, juro que eu nunca mais vou fazer a mesma coisa. Deus, porque Ele sabe do que nós somos feitos. É exatamente. Quando o nosso filho faz uma coisa errada com a gente, o que é que a gente faz? Briga. Não, primeiro a gente briga, porque nós somos pais, nós somos chatos. A gente briga, chama atenção, puxa a orelhinha, e aí depois que a gente fica muito, muito triste, porque vocês estão tristes, aí a gente perdoa. Nunca mais eu faço. Lembra aquele Escort verde que eu tinha? Primeiro carro que eu comprei. Primeiro carro. Um Escort verde. E eu era apaixonado naquele carro. Eu idolatrava aquele carro. E a minha mulher falava, nosso carro. Meu carro. Você me ajudou a comprar o meu carro, eu vou ajudar você a comprar o seu. Aquele ali é meu. Lembra? Eu idolatrava aquele carro. Era na época que eu era crente. E eu polia aquele carro, eu lavava aquele carro. Meu carro estava sempre cheiroso, cara. Sempre cheiroso. Mais cheiroso que eu. Eu ficava sem tomar banho. O carro não, de jeito nenhum. E uma vez eu estou escutando um barulho. Um barulho de ferro com ferro. E eu apareço na porta e eu vejo o Miguel, ele tinha o quê? Uns 3 anos, 4 anos, de fralda, cara. No Brasil, um calor de derreter coco. E ele com o carrinho da Hot Wheels, dando a volta no meu Escort. De um lado e outro, eu assim. Deus do céu, cara. E ele olha pra mim com aquela carinha de realização. Cadê ele? Agora ele tá atrás daquele bigode lá, ó. Ele olha pra mim com aquela cara de realização, com aquele sorriso de 2 dentes, um em cima e embaixo, meio torto assim. Tô brincando de carrinho. Eu falei, eu tô vendo. Meu carro, ele ganhou uma decoração nova. Depois foi a Suzana. O mesmo carro. Tô escutando um barulho de lata, batendo. Pau, 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 pau. E eu já tinha experiência com o Miguel. Fui lá para ver o que está acontecendo. A minha mãe deu para ele, no caso, Miguel, e ela pegou uma maletinha com ferramentas de plástico. E ela com uma chave de fendas de plástico e um martelo de plástico, sentando a pancada no carro. E eu cheguei, falei, Sussu, o que você está fazendo? Ela, eu consertando o carro. Então, para nós, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia ínfima, tipo bacterial mesmo, uma coisa bem pequena, do que é a misericórdia de Deus. Porque a gente sabe que vai fazer de novo. A gente briga, chama atenção, não faz isso. Prometo que eu nunca mais vou fazer. Mas a gente sabe que vai fazer outra vez. Onde é que você está? Nesse relacionamento todo, onde é que você está? Eu postei agora, antes de sair de casa, um vídeo e eu achei aquilo muito maravilhoso. 2 pessoas discutindo, brigando, e depois chega alguém que faz o papel de Jesus. Aí todo mundo para assim e começa a fazer sinal de cruz, começa a falar versículos bíblicos e começa a agir de forma travada. Aí Jesus fala assim, mas o que vocês estão fazendo? Sou eu. Fala comigo. E as pessoas não falavam com Jesus, elas recitavam versículos bíblicos. E o outro começava a cantar. Aleluia e tal. Para que essa falsidade? Sou eu. Fala comigo. Porque a gente acha que o nosso sistema ritualístico, as nossas formas de levantar a mão, de falar aleluia na hora certa, de falar amém na hora certa, isso vai agradar o coração de Deus. Deus já sabe. Ele já sabe. E Ele sabe de onde nós saímos. Romanos capítulo 3, versículo 22 até o 26. Abra sua Bíblia aí na sua tradução favorita. Pause o vídeo, você que está nos assistindo. E leia Romanos capítulo 3, versículo 22 até o 26. Onde é que você está? Deus pergunta isso para você. Ele está te perguntando desde a sua criação.
Onde é que você está? Romanos, capítulo 3, versículo 22 até o 26. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde é que você está nessa sua fé? Porque se você está onde você está, não foi porque você foi atrás de Deus pedir perdão, não foi porque você se arrependeu, foi porque Deus buscou você. Porque mediante a fé em Cristo, sendo Ele justo e justificador de todos nós, Ele fez isso. A palavra diz que Ele encerrou toda a criação debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Para que ninguém possa falar, não, eu estou aqui, eu consegui. Sabe, quando você vê aquele filme do Rocky Balboa, que ele sobe do alto da escada e começa a bradar de alegria porque ele conseguiu? Com Deus não funciona. Porque se você está aqui hoje, se você tem o conhecimento de Deus que você tem, se você consegue ter comunhão com o Espírito de Deus, é porque Deus se aproximou de você. Mesmo você sendo um pecador. E Ele fez as pazes com você. Então ele se coloca no lugar de justificador da criação. Porque Ele sabe que se nós formos nos colocar diante de Deus e apresentar a Deus a nossa justiça, o que vai ser a nossa justiça? Trapos de imundícia. A nossa justiça vai ser sujeira. Romanos capítulo 7, versículo 14 até o 25. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto, porque, segundo os comentaristas de Romanos que eu li, a maioria deles tem mais ou menos essa mesma visão, mas alguns divergem. Parece que Paulo está falando de si mesmo, colocando a si mesmo como sendo um homem corrupto, mas na verdade a ideia que se dá é que ele está fazendo uma alegoria e colocando a sua pessoa para não chamar o nome de ninguém, para poder não colocar a culpa sobre ninguém, mas usando a si mesmo como sendo uma pessoa que está nesses pontos que nós vamos ler aqui. E ele se coloca na sua humildade como sendo uma pessoa pecadora desse nível, para que você possa entender o que ele está falando. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Estamos falando aqui da lei de Deus, não da lei mosaica tecnicamente, mas a lei de Deus. Eu, porém, sou carnal, sou vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que isso quer dizer? Nós somos crentes, a gente sabe que roubar é pecado, a gente sabe que matar é pecado, a gente sabe que pornografia é pecado, a gente sabe que violência é pecado, e eu não quero pecar. Eu quero agradar a Deus no meu corpo. Então eu não quero fazer essas coisas. Mas se eu faço, eu acabo fazendo porque o pecado está em mim, o pecado habita no meu corpo, nos meus membros, como diz Almeida Revista Atualizada. Isso faz com que eu, sendo escravo do pecado, cometa tais erros. Então ele continua, versículo 16. Ora, se eu faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa, porque a lei diz, não matarás, não roubarás, não. E se eu faço, se eu cometo o pecado, concordo com a lei, eu sou pecador. Certo? E aí depois ele fala, versículo 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo físico, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, eu desejo fazer o bem, mas não está o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz,
mas sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, ou seja, a minha consciência, o meu espírito, a Neshama, minha alma, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, no meu corpo físico, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, aquilo que eu desejava fazer, meu espírito, essa lei do pecado me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero pausar aqui. Uma vez eu li um livro, eu acho que o nome do livro é A Mente de Paulo. E ele pega esse texto e ele faz uma análise em cima do que Paulo escreve. Existe um poema, eu acho que é um poema etrusco, foi bem antes dos romanos, porque parece que os romanos não foram os iniciadores, eles não iniciaram aquelas penas mortais tão brutais como a gente conhece. Parece que já havia outros povos antes deles que faziam. E nesse poema, os próprios romanos, eles ficaram abismados daquilo que eles viram. Existe uma pena capital, que foi adotada depois, né, pelos romanos e os povos daquela época, chamada necroforia. A necroforia consiste em, o Gil, vamos supor, um exemplo aqui rápido, o Gil matou um homem, certo? E aí eu fui julgado, eu fui capturado, julgado, e eu fui decretado a morte. Só que eles não matavam a pessoa. Eles pegavam o corpo morto, que eu matei, e amarravam no meu corpo, no corpo do assassino. Mão com mão, pé com pé, cara com cara. E a sentença era ficar amarrado com o corpo daquela morte. De acordo com que, conforme aquele corpo ia apodrecendo, por estar colado no corpo do criminoso, o próprio corpo vivo apodrecia em vida. E a pessoa acabava morrendo desse jeito. Depois você pesquisa, necroforia, o nome dessa pena. E muitos dizem que quando Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava com essa execução na cabeça, ele estava com essa ideia de crime na cabeça. Porque o pecado em nós, irmãos, ele é exatamente como se fosse uma infecção, uma chaga, uma doença sem cura, é uma coisa que te corrói. Mesmo que você corte pedaço do corpo, aquilo já está entranhado dentro do sangue, do cerne da pessoa. Assim como aquele corpo podre iria sempre decompondo-se e sempre apodrecendo, ele levaria com ele o corpo do vivo. Iria morrer junto. Então Paulo fala, o bem que eu quero fazer, que é a vontade de Deus, e a minha vontade, porque eu tenho uma fagulha divina, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que já habita em mim, que é o meu desejo, pela prostituição, pelo crime, pelo assassinato, por passar a perna nos irmãos, isso eu faço. Mas eu não sou um homem espiritual? Eu não sou criado à imagem e semelhança de Deus? Por que eu faço isso? E Paulo resume aqui. Não sou eu que faço. É o pecado que habita em mim. Porque a carne do homem, o ser humano está corrompido pelo desejo mau. Então, para poder completar o texto, ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí vem a grande final. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Mas graças a Deus por Cristo. Porque é Cristo que me salva. É Cristo que me salva. Por isso que eu tenho certeza da minha salvação, porque não fui eu que comprei. Foi Jesus que comprou. E Ele é imutável, eu posso crer nele. Se fosse eu que tivesse feito alguma coisa para ganhar a minha salvação, eu deveria estar sempre ali, em cima da linha. Por quê? Qualquer coisa que eu faça de errado, eu perco o ticket de entrada, eu perco a promoção, eu perco o direito. Mas Jesus, ele fez uma única vez um sacrifício perfeito. E ele, por ser perfeito, não pode negar a si mesmo. Então a certeza que nós temos da nossa salvação é porque foi ele que comprou e não nós. Onde é que você está? Onde você está?
Muitos acreditam que depois da redenção, quando nós aceitamos a Cristo, né, que é uma palavra bonita de se dizer, mesmo que não seja 100% verdade, quando nós aceitamos o Evangelho, e aí Cristo nos aceita, nós vivemos uma vida para Deus, e Ele fala, agora eu já não tenho mais pecado. Eu já não sou um pecador, porque Cristo me remiu do pecado. Mas isso não faz sentido, porque Paulo diz que o pecado habita em mim. Enquanto eu estiver aqui, neste corpo, quem me livrará do corpo dessa morte? Então nós estamos no intermediário do já e ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda não estou liberto dessa influência. O meu corpo, ele não é glorioso, ele ainda é material. Eu já estou salvo, a minha alma já tem a entrada garantida para esse reino dos céus. Mas o meu corpo tem que ser redimido. E aí vem o outro apóstolo, apóstolo João. E na primeira carta de João, versículo 1, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Ele vai dizer essa sentença para nós. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Consegue entender isso? É o já e ainda não. Eu já fui remido, mas eu ainda estou sob a influência do meu corpo. Eu não posso perseguir o pecado, mas o pecado acontece. Como um acidente de percurso, uma falta de vigilância, um erro. Às vezes a gente perde a cabeça. Mas isso não é o nosso alvo, não é a nossa meta, não é a nossa vontade. Paulo fala isso. Isso acontece como um acidente de percurso. Onde é que você está? Nós hoje estamos na presença de Deus. Eu não digo isso por causa do culto que nós estamos aqui, mas na nossa vida, lá fora, nós estamos na presença de Deus o tempo inteiro. Existe um olho que observa. Nós estamos na presença de Deus. Mas para nós que conseguimos enxergar em Cristo o nosso Redentor, para nós que assumimos que Jesus, Ele é o nosso Messias, cabe essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 até o 19. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aonde é que você está? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que todas se fizeram novas. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Olha, tudo isso aconteceu por meio de Cristo. Tudo isso. Tanto o agir, quanto o efetuar, todo o plano de salvação, a questão da salvação pelos atos meritórios de Cristo, a questão da pregação do Evangelho, tocar no seu coração para que você venha aceitar a Cristo, para que você venha aceitar o Evangelho, aceitar você como um pecador e lavar e remir você, tirar os pecados, purificar você. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando palavra de reconciliação. Hoje, para nós, sobra o trabalho de você evangelizar, de você levar essa novidade, você chegar para a pessoa e pregar para ela o reino de Deus. O reino chegou até vocês. Creia em Cristo, arrependa-se do seu pecado. Mude a sua vida. Não vamos mais viver nos enrolando cada vez mais nesses pecados. Vamos tentar deixar isso para trás. Vamos fazer com que o nosso corpo mortal seja usado para glorificar a Deus. E se eu sei que isso é verdade, se eu confio na palavra de Cristo, então o agir de Deus está em mim. Por mais que o meu desejo, o meu corpo mortal, ele faça coisas e ele me empurre a fazer coisas, mesmo que eu não vigie, que eu caia, que eu peque,
A salvação, ela provém de Deus. O arrependimento é o Espírito de Deus falando com você. É como a gente está de regime e você pensar assim, poxa, eu vou comer só um chocolatinho? Você fala, isso aí não é coisa minha, porque eu sei, depois eu vou lá para aquela máquina levantar peso, é o seu sofrimento que é. Mas você tem uma vontade, um desejo, o seu corpo físico parece uma fera. Aquele texto que nós ouvimos quando Deus fala com Caim, o pecado jaz à tua porta, mas cabe a você dominá-lo. Tem uma versão, eu esqueci qual foi a versão que eu li, que ela fala assim, o pecado te espreita como um animal feroz, mas cabe a você fechar a porta. Eu achei bacana demais essa expressão. E é muito verdade isso, porque nós vemos que o nosso desejo é fazer o mal, o tempo inteiro. A gente quer passar por situações e que se dane todo mundo. Eu sei de mim, eu consegui achar aqui um ponto de equilíbrio, eu consegui a minha salvação e eu vou viver. Ele que se vire com Deus. Mas a minha salvação, ela não é minha porque eu comprei. A minha salvação é minha porque foi me dada através de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, vai dizer isso para você. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Aquela fé que leva você a crer que todo o sacrifício que ele fez naquela cruz foi verdade. E realmente houve aquilo. E crer que ele é o enviado de Deus, porque fazendo assim ele cumpriu a lei de Deus. E agora, uma vez que a lei de Deus está completamente cumprida, cabe a nós desfrutar do mérito dessa lei. Onde é que você está? Nós estávamos antes nos nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Só que houve um sacrifício. E esse sacrifício, ele abre a porta do reino de Deus para você. Esse sacrifício, ele faz você enxergar Deus de uma forma íntima, paternal, de uma forma não como alguém que está louco para executar você pelo seu crime, pelo seu pecado. É claro que Deus, ele é justiça, e é claro que se a pessoa decidir viver a vida dela em pecado, morrer em pecado, haverá a justiça de Deus. Mas para nós, que tomamos para nós o sacrifício de Cristo, para nós que somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé naquele sacrifício, sobra uma sentença apenas. Romanos, capítulo 8, versículos de 1 até o 9, até o 10. Ou melhor, Romanos capítulo 8, versículo 1, depois o 9 e o 10. Lembra-se, onde é que você está? Deus pergunta para você, onde é que você está? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Onde é que você está? Você ainda está na prática inconsequente do pecado? Você ainda está na crença de que Deus é amor e vai perdoar toda besteira que você faz? Você ainda acredita que o mundo é simplesmente um produto do caos, que tudo criou-se automaticamente e que não existe uma mente divina por trás disso? Ou você se coloca no lugar de servo, daquele que foi comprado por um alto preço? Você se coloca na frente de Deus como sendo lavado, remido, e você recebe essa palavra dizendo que não existe condenação para quem está em Cristo. Onde é que você está? Porque se você está em Cristo, nova criatura você é. Se você está em Cristo, as coisas velhas, os seus pecados, as práticas, aqueles desejos, eles já se foram. E tudo se faz novo. Isso é bonito, é poético, mas no dia a dia, no acender da luz, é que as coisas ficam claras. Onde é que você está? Porque se você está em Cristo, não há condenação para você. Versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne. Olha, onde é que você está? Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês estão no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós não podemos magoar o Espírito de Deus, nós não podemos blasfemar, difamar, nós não podemos entristecer o Espírito de Deus, porque o Espírito é o penhor da nossa salvação. Ele foi colocado no nosso lugar e ele é o penhor da salvação. O nosso valor de salvação está baseado nele, ele é a moeda de troca, ele é o Espírito de Deus e o nosso penhor de salvação. Então nós sabemos disso. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Lembra do texto? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Enquanto eu estiver nesse corpo, eu tenho que vigiar. Eu tenho que me colocar, como é que fala? Coloca pau. Se coloca na tabela, é coisa de português. Se coloca pau. Porque o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Então, se realmente o Espírito de Deus habita em mim, o Espírito é vida. E, versículo 10, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Deus. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então nós temos essa certeza de que o corpo, ele é algo que precisa passar pelo processo. Nós sabemos que ele precisa passar pela morte, para ser novamente restaurado. Paulo ainda fala, aqueles que estiverem vivos, nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Esse corpo mortal não herda a eternidade. Ele precisa ser transformado. Onde é que você está? Qual que é a localização do seu espírito, da sua mente nesse momento? Atos 17, 28 fala, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Quem é ele? Jesus. Nele. Onde é que você está? Você está em Jesus? Se você está em Jesus, não existe mais condenação para você. Se você está em Jesus, você agora é nova criatura. Coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E se você está realmente no Espírito de Deus, então isso aqui cabe a você. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E certeza disso a todos, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus. Nele estamos, nele nos movemos. Nós vivemos em Cristo, para que essa promessa possa ser fiel e verdadeira na sua vida. Precisamos parar de andar na carne, precisamos parar de andar no pecado e andar em Cristo, ser nova criatura, para que não haja condenação sobre nós, porque vivemos debaixo de Cristo. João, no seu Evangelho, capítulo 1, ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. A palavra que ele usa aqui para verbo é logos. Isso vem de lógica, a razão, a palavra, o verbo, a razão de todas as coisas, estava com Deus, porque ele era Deus. No início, tudo estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida estava nele. E era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Onde é que você está? Onde é que eu estou? Eu estou firmado em quê?
Eu estou firmado nos meus atos meritórios, eu estou firmado na minha crença de que eu sou bom, de que se eu não for para próximo de pessoas corruptas, eu também não vou me corromper. Onde é que eu estou? Se eu estou firmado em Cristo, então eu preciso viver uma vida no Espírito de Cristo. Entende isso? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Pai querido, pelo teu Espírito. Te agradeço mais uma vez, ó Deus, porque estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o teu nome. Nós queremos, Senhor, sinceramente, verdadeiramente, nós queremos aniquilar o nosso corpo mortal. Nós queremos golpear o corpo para que a gente possa salvar o espírito, salvar, Deus, a nossa alma. Nós conhecemos a Deus, mas nós conhecemos por parte. Até que chegue o dia que nós conheceremos a Deus como somos conhecidos, ó Deus. Nós queremos, Senhor, fazer parte deste momento, Senhor. Nós queremos fazer parte da eternidade. Nós queremos, ó Pai, que seja logo revelado a sua volta, Senhor, que nós queremos passar da morte para a vida. Senhor, nos ajuda no nosso caminho, nos abençoa, Senhor. Ajuda com que nós possamos dominar esse corpo e mortificar a nossa carne, para que possamos viver no Espírito e fazer a sua vontade, Deus. Senhor, ilumina, Pai querido, o nosso coração, ilumina a nossa mente, Pai. Cada um que vai ler, que vai assistir essa mensagem, Senhor, que o teu Espírito possa entrar e discernir para ele a sua verdade. Que essa pessoa se coloque, ó Deus querido. Se coloque, Pai querido, na tua vontade, Pai. Se coloque no teu caminho. Que nós possamos dizer, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, a sua vontade apareça, que nós possamos executar a sua vontade, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Desejo que o amor de Deus esteja sobre você, que a graça salvadora do Senhor Jesus possa abrir a sua mente e colocar em você não somente o querer, mas o efetuar e todo o temor da palavra de Deus. Que o Santo Espírito de Deus te acompanhe, te abençoe, te console, não só agora, mas para todo sempre. E toda a igreja diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.